Nós estamos aqui no Galicanto, local onde Pedro nega Jesus Cristo, não é verdade? Na ceia do Senhor, na instituição da ceia, lá no cenáculo, Jesus disse o quê? Jesus disse lá em Marcos 14, 27. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galileia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: com toda a certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Meus queridos, esse episódio aqui é muito interessante, porque logo após a instituição da ceia, onde Jesus separa os mais próximos dele, os discípulos dele, e institui algo que memoriavelmente marcaria a história deles por toda a eternidade, Jesus prediz a traição de Pedro. Depois do sinédrio, Pedro nega Jesus. Aí vem aqui Marcos 14, 66. Continuando Pedro, na parte de baixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem os olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Todavia, ele o negou, assegurando: não o conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em redor: este é um deles. Porém, uma vez mais, ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro: com toda certeza tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E em seguida o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Ele dissera onde? No cenáculo, onde a gente acabou de descer. Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Guarde essa palavra, 3 vezes. Não é numerologia gospel não, mas aqui tem todo um sentido. E percebendo o que fizera, caiu um profundo pranto. Bom, nós temos aqui algumas coisas tremendas. A gente viu lá em Cesareia de Filipe, Deus revelando para Pedro que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. Nós temos agora 2 episódios. Um episódio onde Pedro diz para Jesus lá na instituição da ceia que jamais negaria a Jesus. E o terceiro episódio marcante é o episódio depois do sinédrio, o qual Pedro nega a Jesus. Eu queria destacar aqui apenas uma lição. E a gente também viu lá em Jope, Pedro estendendo o evangelho para o mundo. Começando, né, que Paulo seria o apóstolo dos gentios. O que o Senhor quer nos ensinar com isso aqui? E depois a gente vê também, lá na Galiléia, depois da ressurreição de Cristo, quem está lembrado? Jesus tem um encontro com Pedro e diz para Pedro o quê? Tu me amas? Pedro, tu me amas? E quantas vezes Jesus perguntou para Pedro? 3 vezes. Para curar. 3 vezes. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro foi: sim, sim.
Sim, Senhor. Tu sabes. Então você vai fazer o quê? Você vai apacentar os meus cordeirinhos. Mas esse momento intermediário aqui tem uma lição preciosa para nós, que nos faz remeter lá para Galileia. Deus quer nos ensinar aqui, quis ensinar para Pedro lá na Galileia, que depois de ele ter o negado aqui, que ele era o Deus de toda graça. Deus quer nos ensinar aqui agora os termos de uma nova aliança. Pedro recebe a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois Pedro diz: Senhor, jamais te negarei. Depois Pedro vem e nega Jesus. E na Galileia, depois da ressurreição do Mestre, o Mestre vem e dá uma lição de graça para nós. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, a minha graça está agora sendo derramada. A lição que nós tiramos aqui, querido, nessa trajetória de Pedro, que agora o Senhor estava concedendo perdão e graça, estava concedendo uma chance preciosa para a humanidade, estava concedendo para todos nós a oportunidade de estar diante do Deus de toda graça. Aí agora a gente vai lá para o capítulo 1 e 2 de Atos, onde a gente passou lá no cenáculo. E lá acontece um momento distinto também para a igreja, que é o derramamento do Espírito Santo. O Senhor marca um encontro depois da ressurreição, e lá no cenáculo vem sobre uma promessa sobre nós do derramamento do Espírito Santo. E a partir dali, tanto Pedro quanto os demais apóstolos teriam a capacidade suficiente de pregar esse evangelho de toda graça, esse evangelho do poder de Deus, para a salvação daquele que nele crê. Amém. Meu querido, isso ensina para nós de uma vez por todas que nós estamos diante de um Deus de toda graça, um Deus de uma nova aliança, e essa nova aliança feita no sangue de Jesus. O Pedrão, que nega Jesus, é restaurado por Jesus lá no Mar da Galileia. No cenáculo vem o poder do alto, o revestimento do Espírito Santo de Deus, capacita essa igreja. E no capítulo 2 de Atos, Pedro começa a pregar com tanta intrepidez que milhares de almas se rendem ao Senhor pelo agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Nessa história todinha, o que a gente tem que entender é que existe uma capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. Ele, o Paracletos, o Consolador, teria que vir para que esses discípulos entendessem de uma vez por todas e fossem capacitados diretamente daquele que diz: olha, importa que eu vá, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Ele vos guiará. Quando Jesus entrega a grande comissão, ele diz: olha, ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz uma coisa muito interessante, que seria concretizado lá no livro de Atos. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse revestimento aconteceu lá no local que nós estávamos. O Deus de toda graça, diante de um Pedro que o nega, o restaura na Galileia e reveste esse povo sacerdotal de Deus, conforme diz a primeira epístola de Pedro, para cumprir o ide do Senhor. O Espírito Santo de Deus é que nos trouxe, o Espírito Santo de Deus é que nos chamou, o Espírito Santo de Deus é que está me capacitando aqui agora, que está te capacitando. O Espírito Santo de Deus que está movendo sobre nós, para que nós venhamos ministrar essa graça do Senhor Jesus, dia após dia, até o grande dia do retorno do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.